Sou Ana Cláudia Lodo Campos, fisioterapeuta e terapeuta. E estou aqui trilhando um caminho de autoconhecimento, autorresponsabilidade, sempre exercitando a resistência, a persistência e a resiliência, o que nunca pode faltar em nossas vidas. E dentro desta aula que eu estou dando, continuaremos a falar sobre essa linguagem do corpo, sobre como o corpo expressa um sentimento vivido diante de uma emoção que foi trazido para o corpo por algo que aconteceu de impactante, inesperado e foi vivido de forma dramática, isolado, não teve ninguém para fazer nada por você. E você também não teve recursos suficientes para lidar com esse impacto inesperado. Então vem para o corpo algum órgão absorve isso para que você saia desse período, dessa situação, desse conflito. E como já falei em outros vídeos, o que acontece no nosso corpo é uma inscrição que ao mesmo tempo pega a nossa psique, né, nossa emoção, nosso cérebro e vai para o órgão. Quando essa inscrição chega no cérebro e já encontra ali algumas outras inscrições, fica muito pesado para o cérebro. Então o cérebro joga para o corpo resolver. E é assim que funciona. Então esse evento impactante nós chamamos, né, nós não, né, Dr. Hammer chamou de DHS, foi o nome de homenagem a seu filho que morreu de forma trágica também. E aí ele deu essa sigla para o seu filho, Dick-Ham Syndrome. Então fica uma legenda para quando recebe esse impacto, que ao mesmo tempo tem relação emocional, o cérebro e o órgão. Aí o corpo entra num trabalho aí ativo de resolução. Dentro desse trabalho ativo de resolução, ele vai usar todos os recursos necessários para fazer aquele evento passar, aquele evento ser mais ameno, ser menos impactante para você. E esses eventos, eles sempre vão impactar uma camada embrionária, porque dentro da barriga da nossa mãe nós somos formados a partir de 3 camadas embrionárias, né? Endoderma, mesoderma e ectoderma. O endoderma é o nosso tubo, né, de nutrição, digestão, excreção, reprodução. O mesoderma são aquilo que nos traz estrutura, são os ossos, os músculos, ligamentos, cápsulas, sistema sanguíneo. E o ectoderma é a nossa proteção. Essa série de aulas, vídeos, lives é uma série da camada endodérmica, da camada principal, da primeira camada que a gente é formado lá na barriga da nossa mãe. E alguns órgãos entram nesse contexto conflitual de sobrevivência. Me falta o ar, aquilo é uma questão de vida ou morte para mim, né? Me falta água, eu preciso reter no meu corpo tudo, reter água, nutrientes para poder sobreviver a esse momento, a essa situação, a essa pessoa, a isso que aconteceu comigo. A forma reprodutiva também, como eu posso fazer a minha espécie proliferar? Né? É uma questão de sobrevivência, eu continuar a minha espécie, eu continuar o amor que eu recebi dos meus pais, eu expandir o amor que eu e o meu parceiro estamos tendo. Ou simplesmente porque uma vida precisa vir ao mundo e eu vou fazer isso. E essa é a minha missão. Então, aparelho reprodutor e excretor precisa eliminar, precisa destoxificar, precisa trazer para o corpo a nutrição sem o lixo, né? Sem o que sobra de toda essa nutrição corpórea. E agora a gente está nos finalmente dessa camada endodérmica. Se você olhar lá atrás nos outros vídeos, lives e aulas, você vai ver todos os outros órgãos. E assim, gente, eu tô dando prioridade pro endoderma, mas o nosso corpo ele é muito
ali uma situação de sobrevivência, mas também tenho um medo de perder o meu território, tem coisas meio juntas ali com proteção, com ectoderma, com mesoderma. Então, assim, a gente está dando uma distinguida para ficar um pouquinho mais simples para você entender. Mas o nosso corpo ele é muito integrado, certo? E hoje a gente vai falar fígado, pâncreas e vesícula biliar. A vesícula biliar ele é um órgão bem ectodérmico, é bem território, é bem contato, é bem não querer esse contato, não querer isso. Mas como ele está totalmente ligado a esses órgãos acessórios do sistema digestório, eu falarei da vesícula biliar também. Então, relembrando o nosso sistema digestório, eu tenho a boca que vai receber aquele alimento, vai começar ali uma digestão de carboidratos, eu venho descendo para o meu esôfago, venho para o meu tubo digestório, vou para o estômago. Lá no estômago eu tenho suco gástrico que vai começar a fazer a diluição desses alimentos que eu ingeri. E tem um movimento peristáltico que vai amassar esse alimento, quebrando esse alimento, facilitando o serviço do suco gástrico. Sobre tudo isso nós falamos. Agora a gente vai falar desses acessórios digestóricos que são fígado, pâncreas e vesícula biliar. O fígado, ele é uma grande glândula, como o pâncreas é glândula também. E aí, o que acontece? Esse fígado, ele se localiza aqui, ó, na parte direita, né, superior do nosso corpo, abaixo do diafragma. Então, a maior parte dele fica aqui e um pedacinho fica na parte esquerda. Logo abaixo dele vem o pâncreas e a vesícula biliar tá aqui no meio, é uma bolsinha, parece uma perinha. Então, esse é o nosso fígado. Como eu falei, o sistema digestório, ele tem um contexto conflitual de contrariedade, algo que eu não consigo digerir. É algo muito profundo para mim. Meu corpo não consegue digerir o alimento porque eu estou dentro de um impacto biológico onde eu não consigo digerir alguém ou uma situação. E se isso for recorrente, várias vezes eu passo por isso, várias vezes eu tenho uma percepção muito sensível de contrariedade, esse meu estômago vai ficando tão sensível, tão debilitado e tão impactado que começa a desenvolver patologias que vão virando úlceras que pode evoluir para um câncer. Começa com uma gastrite, começa com a parede, né, só ali a parede afetada, inflamada, e isso vai evoluindo, que pode virar gastrite, pode virar úlcera e pode evoluir para um câncer. Sempre num contexto de contrariedade, eu não consigo digerir essa pessoa, eu não consigo digerir essa situação, isso que fizeram comigo. E aí o fígado, ele vem fazer a parte de quebra de todas essas substâncias e nutrientes. Então o fígado tem essa função. A função de armazenar nutrientes, quebrar nutrientes para desenvolver outras coisas. Então ele é um biotransformador. Ele armazena glicose na forma de glicogênio. Então, essa glicose armazenada ali no fígado é uma reserva que o corpo tem, uma reserva energética. Então, sempre que a gente vai entender o que o nosso corpo está nos falando através da patologia, a gente tem que entender a função deste órgão antes. Então, além dessa função, o fígado também faz quebra de gordura, ele faz síntese proteica, ele produz substâncias para coagulação sanguínea, ele produz a bile, que é muito importante para a nossa digestão, principalmente das gorduras. Então, é uma função essencial que o fígado tem. E aí, junto dele vem o pâncreas, né? Logo ali embaixinho, que também vai se jogar o seu suco pancreático para ajudar na diluição, na emulsificação de gorduras,
para aquilo ficar mais fluido, né, e transformar em ácido graxo para ser jogado na circulação novamente. Então precisa ser quebrado. E o pâncreas, ele faz isso, ele ajuda nisso aí também. E o pâncreas também, ele é uma glândula que faz uma outra função, ele é uma glândula mista. A função de produzir os hormônios glucagon e insulina. O que faz esses hormônios? A regulação da glicose no nosso sangue. Então, ele regula a glicemia. Vocês já ouviram falar em hipoglicemia? Então, tem muito a ver com o glucagon. Então, quando existe uma baixa glicemia no sangue, o glucagon vai lá e avisa o fígado para que haja uma quebra, né, do glicogênio em glicose, caia na corrente sanguínea e regule essa glicemia. E ao contrário, é a insulina. Quando fica com muita glicemia nesse sangue, a insulina é jogada para que essa glicemia entre para a célula novamente e o sangue regule a glicemia. E a vesícula biliar é um reservatório da bilis produzida pelo fígado. E essa bilis, ela vai ter uma grande função aí de emulsificar essa gordura, de ajudar na digestão dessa gordura. Então, tudo é integrado entre fígado, pâncreas e bile, eles agem muito junto ali na sua função de diluir muito os alimentos, de fazer uma forma para que esses alimentos se biotransformem e possa voltar para a corrente sanguínea e trazer as nutrições necessárias para a musculatura, né, para o sistema linfático. Então, tudo isso está integrado no nosso corpo e por isso que eu quis falar, inclusive, da vesícula biliar. É tudo muito junto. Como está tudo muito junto no sistema digestório, esses órgãos, ele também trazem um contexto de contrariedade, onde o fígado é uma contrariedade, a vesícula, o pâncreas é uma ruminação duradoura dessa contrariedade e a vesícula é um armazenamento dessa contrariedade. Então, sempre vai ter um contexto de contrariedade aqui. Só que quando entra para esse órgão fígado, essa contrariedade, ela vem num contexto de falta e medo de faltar alguma coisa. E esse medo de faltar alguma coisa está muito ligado à injustiça que fizeram comigo. Coisa que lá no estômago, eu não preciso ter esse contexto de injustiça. Fica só na contrariedade mesmo. Agora, a hora que eu entro para o fígado, aí eu tenho um contexto de injustiça. Então, como seria isso? Se eu estou pleiteando um dinheiro, por exemplo, na justiça para a minha sobrevivência, pode ser uma pensão alimentícia, pode ser uma herança, pode ser por eu ter sido mandado embora e tenho meus direitos. Só que você tinha toda aquela intenção que estava com aquela ação ganha, mas no final você perdeu a ação. E essa falta, contrariedade, num senso de injustiça, se for muito forte para você e você já passou algumas outras coisas nesse contexto, o seu fígado pode absorver esse impacto e começar a passar por algumas modificações para te ajudar a enfrentar esse período. E o que são essas modificações? No caso do tecido endodérmico, começa a acontecer uma proliferação celular. E este órgão vai produzindo célula, vai aumentando a sua função, vai digerindo, vai jogando bile, vai fazendo tudo, vai ativando o pâncreas, porque ele precisa aumentar função para que a pessoa, psique, né, emoção, psique, consiga reverter, ressignificar, entender aquele processo e relaxar esse órgão para voltar à vida normal.
fígado aumentado de função, ele pode aumentar inclusive de tamanho. E aí ele pode ficar sensível para duas patologias bem recorrentes em fígado, que é a cirrose hepática, que é a fibrose dessas células hepáticas, onde esse fígado vai ficando enrijecido. E aí ele perde toda a sua mobilidade de biotransformar os nutrientes, levando à morte. Onde a pessoa que tem uma má alimentação e que bebe muito álcool, ingere muito álcool, ele impacta ainda mais esse fígado que está sensível. Então, esse problema aí de fibrose hepática não fica sendo só momentânea por um conflito. Aí, isso aí vai virar realmente uma patologia e às vezes até crônica da cirrose hepática, levando à morte, tá? Então, assim, beber bebida alcoólica causa cirrose? Sim, você maltrata o seu órgão, né? Maltrata. Mas todo mundo que bebeu a vida inteira morreu de cirrose? Todo mundo que bebeu a vida inteira vai morrer de cirrose? É um caminho? Você bebeu a vida inteira, você vai morrer de cirrose? Nem todo mundo morre de cirrose. Morre de outras coisas, né? De outras coisas, outras complicações orgânicas, mas não necessariamente a cirrose. Mas sim, a bebida é um desencadeador da cirrose se eu estou nesse propósito biológico de conflito por falta, injustiça e contrariedade, certo? Só que eu não saí desse processo. Eu entro e saio nesse processo conflitual. E aí agora o meu pâncreas vai impactar, porque agora eu fico remoendo, eu fico ruminando a minha situação, eu fico vítima, e eu tô ali o tempo inteiro lembrando e pensando e ruminando, e eu choro, e eu sofro, e eu conto para todo mundo, e é o meu assunto em pauta uma vida. Aí o meu pâncreas absorve esse impacto, porque o fígado já não tá dando mais conta, então o pâncreas vai absorver esse impacto e vai começar a ver o quê? Desequilíbrio nessa glândula entre o suco digestório, suco pancreático, né, digestório, e os hormônios glucagon e insulina. Então essa pessoa ela pode estar vir a desencadear tanto um processo de digestão lenta, que aí ou acelerada demais, eu preciso muito resolver essa contrariedade, então eu jogo muito suco pancreático e daí eu fico com o pH muito alcalino e daí também tá sujeito a pancreatites, a outras coisas também que vão entrar, né? E também, gente, a questão da insulina e glucagon, ele vai desenvolver o diabetes. Então, é um desequilíbrio do glucagon e da insulina, porque aí eu já estou ruminando, eu já estou em desgosto da minha vida. Eu já estou entrando num processo mais profundo, onde eu perdi o sentido de viver. Eu perdi o doce da vida desta situação, por esta situação. Então há um desequilíbrio da minha glicose no meu corpo, porque meu corpo não consegue mais fazer essa regulagem de jogar glicose e retirar glicose do meu sangue. Então eu preciso ajudar quimicamente, às vezes inclusive, certo? E daí a vesícula, ela tá impactada junto aí, né? Porque ela que armazena essa bile. Só que se essa bile diminuir a produção, porque eu não posso digerir isso, ou se aumentar muito a produção, porque eu preciso muito digerir tudo, essas proteínas, os aminoácidos, os carboidratos, desculpa, as proteínas, os carboidratos, a gordura, eu preciso digerir tudo, rápido. Então aquilo vai fabricando muito, e daí eu não tenho uma reserva, né? Uma reserva na minha vesícula. Eu perco a reserva porque eu preciso fazer e consumir muito esse líquido. E quando isso acontece, começa a haver uma calcificação dentro da minha vesícula, porque o corpo está tentando resolver um problema. E daí ele tenta de tudo, só que ele cria cálculos nessa vesícula. E é também difícil de estar tirando isso, às vezes tem que fazer alguma intervenção cirúrgica para poder ajudar essa vesícula e voltar essa vesícula funcionar
normalmente, e a vesícula, ela não está dentro do tecido endodérmico, que é o que nós estamos falando aqui, ela está no tecido ectodérmico. Então aí a pessoa, ela já levou tanto para o pessoal a situação, que eu dei o exemplo da justiça, que ela perdeu uma causa, e o medo de faltar o dinheiro, de faltar a comida para eu me alimentar, de sobrevivência a alimento, né? Então isso vai trazer para esse órgão também uma absorção da raiva, uma absorção dessa contrariedade profunda, desse senso de injustiça, num contexto do meu território. Então agora já está indo mais profundo, já ofendeu o meu território, e esse meu território pode ser esse meu dinheiro, que era meu, e me tiraram. Então o fígado, ele desenvolve muito esse medo da falta, né? O fígado desenvolve não, ele absorve essa sua percepção do medo, da falta de alimento, da falta de amor, da falta de carinho, da falta de fé, da falta de família, trazendo para um contexto de injustiça, contrariedade, desgosto, raiva, e raiva no meu território também. E isso vai impactando o fígado, pâncreas, vesícula, vem vindo de uma forma profunda. E como eu já falei em outras aulas, vídeos e lives, quando o meu corpo aumenta a função, aumenta tamanho para me ajudar naquela situação, daí o corpo entra em resolução, ele precisa fazer o quê? Voltar aquele órgão ao normal, voltar aquela atividade ao normal. Então existe ali a possibilidade de entrar vírus, né? E se entrar vírus, no caso do fígado, o meu órgão pode ficar sugestionável e sensível ao vírus da hepatite, desenvolvendo hepatite no corpo. E aí tem vários ABCD, não vou entrar muito nesse mérito, que vai ficando muito profundo, muito longo, né? Mas aí o corpo está em resolução daquele processo impactante que ele recebeu e precisou aumentar a função desse órgão. E daí o corpo resolvendo vai fazer esse processo de vírus que pode entrar hepatite, o pâncreas, pancreatite, né? Então tudo vai levando a um sintoma, vai levando a uma doença. Por quê? Porque eu estou em processo de resolução. Gente, o que eu queria falar para vocês é isso, eu não vou me prolongar. Se você quer saber mais, se você tem dúvida, pode me chamar no direct, pode me mandar mensagem, eu deixo meu telefone sempre disponível aí. Vai ser um prazer para mim poder falar com você e esclarecer ainda mais para que você possa entender cada dia mais a linguagem do seu corpo, o que o seu corpo quer dizer. E quando você tem esse conhecimento, você pode ir em busca da resolução da causa dele, né? O que você passou, o que você viveu. E aí, gente, é uma questão de escolher. Eu quero viver assim ou eu quero mudar minha percepção sobre isso, minha percepção sobre o assunto, minha percepção sobre a pessoa. Porque não tem muito o que você fazer. Você só tem que mudar de comportamento. E se ficar muito difícil, desafiador você sozinho, você pode procurar um terapeuta que tem essa linha de te ajudar a sair do sintoma. Eu estou à disposição. Eu faço atendimentos online e também presenciais. A minha clínica fica em Olímpia, interior de São Paulo, mas os atendimentos online são feitos, tem os dias que eu agendo, e são feitos de forma muito também tranquila, de resultados satisfatórios, e assim, em 3 sessões, a gente vai resolver a sua questão. E aí, cabe ao corpo resolver por si só e voltar à fisiologia normal. Eu tenho vários recursos e várias ferramentas para estar ajudando você e o seu corpo a sair desse processo. E por hoje é isso. Um grande beijo para vocês. Tudo de bom e até a próxima live, o próximo vídeo, a próxima aula. Tchau, tchau!